primeira mulher a assumir a presidência do Chile em 2006. Eleita presidenta novamente em 2014. Ex-diretora executiva da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, e ex-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Com a palavra, Michelle Bachelet. Permitam-me fazer algo que as mulheres que nós somos transversais, de tal forma que eu não vou saudar de forma protocolar, mas dizer queridas amigas, aqui e aí, queridas amigas e também os queridos amigos que estão acompanhando, que nos acompanham. Bom, eu gostaria de dizer que meu portunhol está um pouco oxidado. Eu estudei no Instituto Brasileiro de Cultura quando eu era uma garota, mas, bom, no meu português não está lá essas coisas. Eu acredito que todas que estamos aqui sabemos o quão difícil tem sido a luta das mulheres por seus direitos. Historicamente, estamos aqui, as mulheres que conseguiram ter espaço de poder e aquelas que também tiveram espaços diferentes de poder, como no parlamento, ministra da mulher, do meio ambiente, parlamentares, senadoras, deputadas, mulheres jovens, como é o caso da Maiara, e tantas outras. Obrigada graças à luta das mulheres, as mulheres nunca receberam nada. Tudo se deu por causa de uma luta permanente de mulheres, desde as organizações mais simples até mulheres que vão alcançando diferentes espaços de poder. Na minha situação em particular, eu, como trabalhei na campanha do presidente Lago, fazendo o programa de defesa, e ele disse: eu não tenho como não te colocar como ministra de defesa, porque seria o primeiro presidente socialista. Enfim, eu fui a primeira mulher ministra das mulheres na história do Chile. Depois eu fui nomeada ministra da defesa e fui a primeira ministra da defesa no Chile, na América Latina, e a quinta na história do mundo. Depois me tornei presidente do Chile pela primeira vez, por 2 vezes. Eu não falo isso para poder dizer: oh, que mulher extraordinária. Não, na verdade a situação das mulheres é muito mal. E por isso que eu tive que ser a primeira em muitas coisas. E isso fala da grande discriminação que existe, da misoginia, que infelizmente não está apenas no populismo. Nós vemos isso também em muitos partidos políticos, em todos os partidos políticos, na verdade. Ou seja, tem esse olhar patriarcal e misógino em todos. Ou seja, a tarefa das mulheres que estão na política é continuar trabalhando para que homens e mulheres possam entender, porque as mulheres também não têm identidade de gênero. As mulheres precisam entender que é importante a compreensão das mulheres para a sociedade, política, a economia, o social e em todos os âmbitos. Muito mais do que os âmbitos tradicionais. A Laura falou uma coisa interessante, não? Porque ao longo das décadas nós tivemos avanços como mulheres. Diminuiu-se a mortalidade materna, aumentou a escolarização das garotas, diminuiu o número de mulheres que são de meninas que são obrigadas a casar, aumentou o número de mulheres no parlamento em posição de liderança, mas mais leis buscam fomentar a igualdade de gênero, mas todos esses avanços são totalmente insuficientes e os avanços também são lentos. E muito mais desse retrocesso que nós vemos, observe que se nós continuarmos com esse ritmo, vamos precisar de 300 anos para erradicar o casamento infantil. Se nós seguirmos nesse ritmo, nós vamos precisar de 140 anos para que as mulheres possam estar igualmente representadas em cargos de poder e liderança em lugares de trabalho. Mais de 180 anos para que haja igualdade econômica entre homens e mulheres. E por 4 décadas, as mulheres... Precisamos de 4 décadas para poder alcançar a igualdade parlamentar e 3 décadas para que as mulheres tenham igualdade de representação local. Eu estou falando em níveis global e de Latinoamérica e da América Latina. Então tivemos avanços, mas são avanços lentos. Mas também tivemos um grande retrocesso. A Laura mencionou
que as últimas resoluções das Nações Unidas, quando eu estava na ONU Mulher, a palavra gênero estava presente em todas as resoluções. Algumas pessoas não gostavam, tinham setores que diziam que gênero é uma palavra inaceitável. Hoje em dia não existe uma resolução das Nações Unidas que não inclua a palavra gênero. Na última resolução, na Conferência da Saúde, não houve sequer uma única menção às mulheres, quando as mulheres geralmente são descriminalizadas, marginalizadas, apesar das mulheres serem mais vulneráveis ao vírus. Aliás, as mulheres eram mais fortes porque morreram mais mulheres, mais homens do que as mulheres eram mais vulneráveis por terem menos acesso pela discriminação e, sobretudo, porque nem todas as mulheres são iguais, mas também eram mulheres mais adultas ou mulheres anciãs que tinham algum tipo de discapacidade, mulheres afrodescendentes ou mulheres de minorias étnicas ou uma mulher que, por exemplo, tinha algum tipo de deficiência ou mulheres que estavam em movimento, ou seja, mulheres imigrantes, refugiadas ou mulheres deslocadas e também pela questão da diversidade sexual, mas também pela questão de outros motivos. E nós falávamos de mulheres anciãs também, não? E por que isso? Porque as mulheres foram biologicamente e intrinsecamente mais vulneráveis. E não é por isso, mas sim pela discriminação histórica e pela falta de acesso às oportunidades de saúde que os homens tinham. Então a verdade é que nós ainda temos muitos problemas. Como a Aminata falou, observem que há um estudo que mostra que praticamente metade das mulheres casadas ou com cônjuges não tem decisão própria sobre a sua saúde e tampouco tem acesso à saúde sexual e reprodutiva. Então, claramente, não podemos dizer... Aliás, todos deveríamos saber que é básico que a mulher possa decidir. Estamos numa década onde não houve uma redução da violência contra a mulher por parte do seu cônjuge. Durante a Covid houve uma pequena diminuição, mas a pandemia sabemos que acabou gerando um aumento da violência doméstica em todos os países do mundo, mas ultimamente também foi adicionada a violência política contra as mulheres. E observem que 43% das parlamentares europeias recebem ameaças online, ameaças de violação ou de assassinato dessas mulheres. Estamos falando da União Europeia. Nós vimos candidatas ao Conselho sendo assassinadas, vimos também candidatas com tentativa de homicídio, ou seja, as mulheres passaram a ser também fruto de uma violência política espantosa e que nós temos que frear. No entanto, existem leis, só que as leis elas são discriminatórias e também vazios de proteção jurídica em questões muito críticas. Porém, também tem leis, só que as leis não existem, não funcionam. E também, por mais que há uma diminuição no casamento infantil, há lugares no mundo onde a pobreza é tão grande que as famílias acabam vendendo ou propondo, por exemplo, como acontece no Afeganistão, infelizmente. Mas não só no Afeganistão, as mulheres não têm direito a estudar a partir dos 9 anos de idade ou entrar na universidade, mas também os pais têm uma pobreza tão grande que eles são obrigados a entregar suas filhas de 9 anos ou de 4 anos em casamentos com pessoas de 50 a 60 anos. Então, a verdade é que nós temos problemas com a propriedade agrícola e a proteção jurídica do direito da mulher sobre a terra. São dois casos. E, finalmente, seguindo a posição do telefone celular, deveria ser uma ferramenta poderosa para empoderar as mulheres, mas também existe uma lacuna, tanto na capacidade de contar com esse equipamento, mas também uma lacuna digital. Quando as pessoas dizem, observem, a tecnologia é uma fonte de igualdade, a verdade é que nós temos uma grande lacuna digital. Finalmente, as mulheres sempre são as vítimas fundamentais em todos os quesitos. E nós acabamos de ver, infelizmente, a tragédia que está acontecendo em Gaza. Infelizmente, o número de mortos é brutal e horroroso. E eu gostaria de insistir, e me parece ser muito importante, que o presidente Lula tenha chamado uma vez mais a cessar-fogo, porque é brutal o que está acontecendo e nós precisamos que haja possibilidade de paz. Bem, eu acredito que a chave, a Aminata falou da educação, do empoderamento econômico, do empoderamento político, dos direitos universais, mas
Eu gostaria de dizer que as mulheres sempre vão estar no centro das revoluções sociais e o nosso papel segue sendo muito importante. Hoje nós enfrentamos algo que para vocês brasileiros é conhecido. Nós enfrentamos uma nova ameaça. E alguns já viveram essa ameaça, outros estão vivendo agora, que é o aumento da extrema-direita. Uma extrema-direita que não acredita na igualdade de direito das mulheres. Uma extrema-direita que acredita que as mulheres nunca deveriam ter direito ao voto porque elegemos governos progressistas. Uma extrema-direita que acredita que o papel da mulher está em casa cuidando dos filhos. Quando a Aminata falava o que foi preciso fazer para chegar onde estava, eu pensei, o que foi feito quando eu tinha 3 anos? Bom, a minha mãe me disse, Michele, o teu destino não é casar e ter filhos. Se você quiser casar e ter filhos, tudo bem, mas o teu destino é fazer o que você quiser na vida e se esforçar para fazer bem. E isso me deixou totalmente animada naquela época. Naquela época, o destino das mulheres era justamente ser dona de casa, casar e ter filhos. E eu gostaria de dizer que é muito importante, eu volto rapidamente à extrema-direita, como nós podemos promover mudanças culturais, como nós rompemos com essas lacunas, com estereótipos. Ou seja, eu vou contar um caso para vocês. Eu estava na Dinamarca e eu era diretora da ONU Mulheres e eu estava ali com um diplomata que segue comigo em todos os cantos. E ele também tem a sua esposa diplomata. Ele me contou que tem um filho de 11 anos e que ele sempre foi o cara que passa a roupa em português na sua casa. Como se fala passar roupa em português? Bom, a criança de 11 anos perguntou ao filho, ao pai, eu gostaria de saber qual é o papel das mulheres, mas não falem de passar roupa porque eu sei que isso é o papel dos homens. Então, ele viu durante toda a sua vida o pai passando a roupa. Então, essa é uma história muito interessante também. A presidente da Finlândia, ela tinha sido presidente durante 8 anos e foi a um jardim de infância, conversa com as crianças e diz, o que vocês querem ser quando crescerem? Então os meninos começam a dizer, 5, 6 anos falam, eu quero ser bombeiro, professor, médico, enfermeira, etc. E aí chega um garotinho pequeno e diz, e você não quer ser presidente da Finlândia? Ele disse, não, nesse país nós homens não podemos ser presidente, porque toda a sua vida ele viu uma mulher presidente. Então é isso que eu quero dizer. As mudanças culturais também são produzidas quando nós temos mais mulheres no poder que geram essa esperança. Quando eu era ministra da Saúde, eu ia aos consultórios e as meninas se aproximavam de mim e no Chile, as crianças chamam as pessoas mais adultas, chamam de tia. E ela dizia, tia, quando eu for presidente eu quero ser doutora como você. Quando eu era presidente, diziam, tia, quando eu for grande eu quero ser presidente como você. Então os modelos que nós podemos entregar como mulheres são extraordinários. Hoje no painel eu falava que nós não precisamos empoderar as mulheres. As mulheres elas são suficientemente poderosas. O que precisamos é incluí-las. Em alguns casos talvez apoiá-las, apoiar a liderança delas. Porque assim melhora a autoestima, mas também precisamos que as mulheres façam parte da tomada de decisão nos vários níveis. Bom, eu dizia que nós enfrentamos uma nova ameaça com o crescimento em muitos países do mundo e também na América Latina de uma extrema-direita que de forma implícita e explícita quer fazer com que homens e mulheres retrocedam socialmente, sobretudo as mulheres. Vocês conhecem bem essa realidade, estamos vivendo vendo isso acontecer, vivendo e vendo isso acontecer na Argentina e agora na Alemanha, na França e na Itália. Então eu acredito que dizer, garotas, nós temos que seguir nessa luta. Nós não podemos permitir que o retrocesso continue a avançar. Nós temos que nos unir, todas nós, unir as mulheres da região para garantir que nós continuemos a avançar fortemente, porque os avanços que nós tivemos não são suficientes. Ainda falta muito a avançar. E nesse sentido, eu gostaria que a luta das mulheres, que historicamente permitiu mudar realidades que eram muito difíceis, que nós não gostávamos, temos que continuar nesse mesmo ritmo, unidas para poder fazer lutar contra todas as tentativas de acabar com os nossos avanços e seguir conquistando os direitos que ainda faltam. Eu acredito que essa é a tarefa de todos que todas nós temos e vocês podem contar comigo. Muito obrigada.
socióloga com especialização